Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Como vão vocês? Espero que vocês estejam bem. E aqui estou eu mais uma vez, professor Rodrigo, juntamente com a professora Sol, minha esposa, para compartilhar novos saberes. Vamos tecer novos saberes referente à nossa educação infantil, nossa educação base, onde começamos com os nossos bebês e crianças todo o processo de aprendizagem significativa. E hoje, mais uma vez, vamos apresentar um material em que traz a discussão das nossas propostas de vivências e experiência, nada melhor ou nada mais do que os nossos cantos e contextos pedagógicos. Vamos lá? Vou compartilhar a tela com vocês. Isso. Então vamos lá. Como eu disse, tecendo saberes, educação para o futuro. Cantos e contexto pedagógico na educação infantil. Bom, todos nós, como professores e professoras, atuantes dos nossos espaços educativos, conhecemos muito bem esses espaços. Já com nomenclaturas que já ouvimos no passado, como cantinhos, né, os nossos famosos cantinhos pedagógicos. E qual é a intenção desses espaços, desses cantinhos, desses contextos, desses ambientes de aprendizagem? Interessante, ao ouvirmos referente a esses espaços, não é algo comum ou algo simples somente de ir lá, pegar o objeto e colocar no espaço e deixar que as crianças ou os bebês explorem. Há uma intencionalidade, há uma intenção. E para isso precisamos ter, sim, de fato, uma estética, um olhar convidativo, acolhedor, no qual as nossas crianças, os nossos bebês possam serem eles serem atraídos pelo processo, pelo olhar, pela descoberta, pelo novo. E o nosso texto, a nossa discussão de hoje, nós vamos começar conversando, falando a respeito desse contexto. E o que é? O que era um contexto na educação infantil? Bom, em outras palavras, um lugar que promove bem-estar e um ambiente que há acolhimento e cuidados permanentes, onde se brinca para viver, aprender, onde acontecem interações com diferentes pessoas de modo significativo. Veja bem, esse espaço, então, ele precisa ser permanente, precisa ter um cuidado, um, uma acolhida, um lugar de acolhimento, um lugar aconchegante, onde que nossos bebês e as nossas crianças possam sentirem seguros
para explorar, eles possam investigar, eles possam descobrir e criar novos meios de brincadeiras. E falar de contexto de aprendizagem ou contextos educativos já traz esse novo olhar de que não há um momento específico e único para aprender. E sim, a escola, como um todo, precisa ser este contexto rico em possibilidades de pesquisa, descoberta, invenção, materialidades, natureza, desafios motores, acolhimento, relações. Paulo Fock. Então, pessoal, Paulo Fock, ele deixa muito claro que os contextos educativos não é somente a sala de referência. Ao contrário, é a escola como um todo, esse ambiente educativo que traz essa amplitude de espaços onde o meu bebê, a minha criança, possa caminhar, explorar e, da mesma maneira, simultaneamente, se sintam à vontade. À vontade em poder olhar, pegar, aguçar todos os seus sentidos. E falar a respeito desses espaços, desses cantos e contextos de aprendizagem, nós temos dois autores que falam muito bem dessa questão da interação, que por meio desses contextos de aprendizagem, temos a interação, a aprendizagem e o meio, Vygotsky e Vallon, que intensificam, eles trazem como base dos seus estudos, de suas pesquisas, que um bebê, uma criança ou até mesmo um adulto interage através do meio onde ele aprende novos conceitos, novos olhares, enfim, é esse espaço que foi elaborado pelo professor ou a professora que trouxe essa tranquilidade para que o meu telespectador, digamos nessa terminologia, que chegou até o espaço, se sentiu convidado. E agora, no nosso tempo atual, nós temos também Maria Carme Barbosa e Maria da Graça Orme, que as duas falam de maneiras muito similares, através do diálogo, desse diálogo democrático, onde há voz e vez. O que quer dizer? Fazendo uma junção desse processo, dentro desse cantos e contextos, o que pode ocorrer, então? Que há uma aprendizagem dentro desse contexto, há uma interação entre pares, criança com criança, criança com adulto, cria um objeto e, por meio desses espaços, desse processo de interação, diálogo democrático, onde as crianças, bem pequenas, as crianças, criam sim, de fato, os seus olhares, criam os seus senso crítico, onde elas opinam o que é legal, o que não é, o que eu gosto, o que eu não gosto, onde elas vão gerar uma situação política
para decidir o que querem, o que gostam. E desta maneira, temos a voz que foi escutada e a vez que foi posicionada. Além desses atores que foram apresentados, nós temos também outras teorias de aprendizagem, que é por meio desses cantos e contextos, nós temos também teoria da abordagem de Reggio Emilia, que trata de uma fórmula mais filosófica, uma pedagogia focada mais na habilidade das crianças. Então, o meu contexto de aprendizagem, eu posso trabalhar, sim, os psicomotricidade, onde o meu bebê, onde a minha criança possa desenvolver capacidade. E Reggio Emilia, na abordagem de Reggio Emilia, deixa muito bem claro que é o foco, que é essa autonomia, essa dependência, independência, né, de ser independente, mostrar que eu sou um sujeito de direito, de potência e que posso sim fazer a minha trilha de aprendizagem através do que eu sei, do que eu não sei, mas o que eu posso sim me desafiar. Temos a teoria de Piaget. Piaget deixa muito claro para nós que as crianças, sim, elas desenvolvem por meio das experiências com objetos, onde ela conhece o mundo, onde ela tem essa relação com esse objeto, onde ela desenvolve sim as suas experiências cognitivas. E nada mais, Paulo Freire, que deixa a compreender, né, ele deixa muito claro a compreensão que a educação ela é permanente na vida, ela prepara para viver dentro de uma leitura do mundo, mas de uma maneira mais crítica. Ou seja, no espaço que você elaborou, como cantos e contexto, Paulo Freire, perdão, deixa a visão que o nosso bebê, a nossa criança, precisa de fato olhar e ter, sim, as suas criticidades. Como trabalhar com contexto na educação infantil? Então, como eu disse anteriormente, inicialmente, a nossa educação infantil, ela é pautada nos nossos contextos na educação infantil. Os nossos currículos, principalmente o nosso currículo da educação infantil paulistana, ele deixa muito claro que os nossos espaços de exploração, de descoberta, de novos conceitos, são permeados por esses espaços, que é o brincar. Nesse brincar, eu vou conhecer, eu vou aprender, eu vou adquirir novas concepções. Na criação dos contextos, use espaços claramente definidos. Não é preciso usar uma mesa inteira. Pode-se usar uma bandeja, algumas bacias juntas no chão, uma grande pedra, um local com sombra embaixo de uma árvore, um pedaço de carpete no chão, uma esteira, um caixote de frutas, etc. Veja bem, eu coloquei para vocês objetos que podem sim auxiliar nesses espaços onde o meu bebê, a minha criança, vai aprender a olhar para aquele objeto, não somente um objeto, isso é importante, trazer a diversidade de materialidade. Então eu preciso ter diversos materiais para que minha criança sim desenvolva sua autonomia de escolha.
para que ela possa, assim, olhar para aquele material ou para o outro, e ela vai construir o enredo dela, o enredo, as suas narrativas. E quais são os principais contextos que nós temos? Nós temos os contextos linguístico, o situacional e o social. Vamos lá. Esses contextos, o linguístico é aquele que você, não estou dizendo ditamente o literário, mas é aquele espaço que você permite às crianças gerar narrativas. O situacional, esse é aquele que você permite que o bebê, especificamente, cria hipóteses de movimentação, de movimentos onde que ele possa caminhar de um lugar para o outro. E o social, ele engloba totalmente os bebês e as crianças, no qual eles vão trazer retratos de momentos familiares que ocorreu nos espaços, nos seus ambientes de casa e vão reproduzirem dentro desses espaços como algo histórico social, que nós como professores e professoras faremos o nosso papel de observadores participativos. E é por meio dessa observação e participação que nós vamos, de fato, trazer um contexto rico em outras situações, em outros momentos. Quando pensamos em pesquisa na educação infantil, remetemos o pensamento para algo divertido, transformando a aprendizagem em algo prazeroso e criativo. Assim, surge o projeto Contexto Investigativos, como estratégia de aprendizagem, uma forma de organizar a tarefa de ensinar de maneira criativa e instigante. Olha que interessante. Quando você, professora, e você, professor, leva para o seu processo de aprendizagem, para o seu processo de propostas, a sua promoção de desenvolvimento infantil, você leva contextos investigativos, automaticamente, diante das reações e das relações que bebês e crianças construam, vocês acabam criando, de fato, um outro projeto. E aí eu volto novamente na fala, onde vocês, como observadores participativos, vão dar voz e vez para esses olhares em que o meu bebê, a minha criança, trouxe como algo significativo. E desta maneira, eu vou levar essa relação como algo criativo e instigante no meu processo de desenvolvimento infantil, com a minha turma, com o meu agrupamento. Qual a importância do contexto investigativos para os bebês e criança? Qual que é a importância? Eu tenho a total certeza que muitos e muitas de vocês já pensaram a respeito. O porquê de trazer um contexto investigativo diante das minhas propostas diárias contínuas? Por que trazer um contexto onde minha criança vai explorar? E aí temos a resposta: compreender o contexto investigativo como
possibilidade de construção de conhecimento específico, dialogando com elementos curriculares, garante o desenvolvimento integral dos bebês e crianças, por meio de experiências protagonizadas por elas mesmas. Olha que interessante. Então, descobrimos, de fato, qual é a resposta desse contexto. Para eu obter uma importância para esse contexto investigativo, o meu bebê, a minha criança, vai conversar com essa materialidade, vai dialogar com esse. E por meio dessa exploração, dessa descoberta, né, desse olhar instigante, curioso, eu vou me desenvolver cognitivamente, emotivamente. Então, o meu desenvolvimento físico, ele é integral. Por quê? Eu, como professor, como professora, permiti que a minha turma, o meu agrupamento, pudesse fazer algo por eles. Que eles, de fato, agiram por si só. Eles geraram, sim, a experiência protagonizada. E como organizar os cantos na educação infantil? Bom, os nossos espaços, ele é um espaço, das muitas vezes, uns espaços pequenos, espaços maiores, mas não nos impede de criar um ambiente acolhedor, um ambiente em que o meu bebê e minha criança, todos os dias, ao chegar na unidade educacional, se sinta acolhido ou acolhida seguramente. E que se sintam à vontade em explorar, em sentir o espaço. Porque também, pessoal, o nosso espaço, falar em cantos e contextos pedagógicos, não compete apenas só nas materialidades. No cheiro, o meu espaço precisa também estar assim, estar com ar cheiroso, precisa estar de uma maneira que eu sinta esse cheiro. Fala, nossa, que a própria família, ao chegar na porta da sala, fala, nossa, que sala interessante. Que lugar interessante. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tinha o ano passado, mas rapidamente. Eu tinha famílias que passavam pelo corredor e todos os dias falavam comigo, né? Falavam comigo e diziam o seguinte: nossa, professor, eu gostaria de voltar à minha infância para eu entrar nessa sala. Nossa, e não era só os familiares, eram o pessoal do transporte que chegava e falava: que lugar divertido. Isso, para mim, né, faz a eu correr, a contemplasse de fato as minhas crianças. Aqui diz: o número de crianças deve ditar o número de cantos e a quantidade de materiais, mas sem entulhar. É preciso preservar a circulação entre os cantos. Num grupo de 20 crianças, de 4 a 6 cantos são ideais. Outro detalhe importante é que os cantos de brincadeira não são necessariamente arrumados nos cantos. Então, esses espaços nós precisamos fazer uma cartografia, olhar quantas crianças nós temos, o que de fato contemplam, o que elas gostam. E eu preciso, sim, ter diversas materialidades para que haja
a autonomia de escolha. Então, é muito importante nesses espaços, né? Você ter esse conhecimento de lugares, dos olhares, o que contempla cada criança, pensar nessa singularidade. E é isso, pessoal. Aqui eu trouxe as referências que foram utilizadas para a produção do material, tá bom? Caso vocês queiram fazer as suas pesquisas. E por hoje é isso. Deixe seus comentários. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado. E vamos aguardar para o próximo vídeo. Então, como eu disse, tenham sempre 2 vídeos na semana para que vocês possam, sim, se deliciarem nesse olhar, visualizar, participar. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom? Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Bons estudos. Desejo a vocês estudo, que vocês consigam, de fato, ser sempre contemplados. Tá bom?